Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, hoje com a última parte da introdução do Livro dos Espíritos, e como já reafirmamos, não é uma introdução do livro propriamente dito, mas sim da doutrina. E para dar início, nós vamos, como sempre, colocar uma perguntinha para vocês ir refletindo. O Espiritismo produz loucura? Será que produz loucura? Ao longo da nossa caminhada, nós tentaremos te responder esse questionamento. Nós estamos falando sobre os detratores da doutrina, não só porque está na introdução do Livro dos Espíritos, mas também porque quando o primeiro livro foi feito, que foi o Livro dos Espíritos, houve muita gente falando mal, mas sem conhecer a doutrina, a tal ponto de Kardec criar uma brochura chamada O que é o Espiritismo, sintetizando a doutrina, para tentar combater essas más ideias que foram feitas a respeito da doutrina, que as pessoas queriam falar, mas não sabiam do que estavam falando. Aliás, como acontece até hoje. Tem muita gente que fala da doutrina espírita sem conhecê-la. Então, Kardec achou por bem criar um livrinho menor, tentando explicar o que é o espiritismo. E não só daqueles, como ela colocou, que falavam da doutrina de mal, mas também os que falam de bem sem compreender. Que é tão grave quanto, porque sim, você fazer defesas de algo que você desconhece, leva o teu ouvinte a cometer equívocos, como Jesus falava, você acaba se tornando pedra de tropeço por falta de conhecimento. Então, não só falar mal, mas o falar bem, desprovido de conhecimento ou desprovido de material com base na doutrina, também é pernicioso, também é perigoso, também não faz bem. Então, a importância de, quando eu for fazer qualquer defesa a respeito dessa doutrina, seja combatendo ou a defendendo, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter argumentos. Eu não posso ter opinião. Aqui não comporta o achismo, aqui comporta o saber. Por isso que ele sempre recomendou ao espírita: Espírita, amai-vos, instruí-vos. E instruí-vos significa conhecer, significa estudar, no sentido que você possa ter segurança ao falar, sem devaneios, sem falta de conhecimento, ou levando muitas das vezes o pequenino ao equívoco, ao erro. Não é vergonha, não sabemos. Não, muito pelo contrário. A vergonha é propalar em verdade. Aí que reside a vergonha. Estou em dúvida, vou me socorrer no meu livrinho. Vou buscar a informação, está aqui a informação. E aí, um dos questionamentos que os detratores, ou os opositores, ou aqueles que criaram resistência, como até os dias de hoje criam, questionaram Kardec. Questiona a divergência que se nota na linguagem dos espíritos. E Kardec responde: não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empregue termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental. Então ele traz para o plano material, para o plano nosso, e mostra que os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, também produzem divergência. E nem por isso invalida aquela informação, nem por isso invalida a existência daquele fato que está sendo analisado. Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Então eu posso te dizer a mesma ideia de forma diferente. Quantos dos senhores já devem ter ouvido essa mesma aula que estamos conversando? É a mesma? A essência sim, mas as palavras que estão sendo ditas aqui diferem muito dos outros interlocutores. Por quê? Isso vai depender da formação, vai depender da bagagem, vai depender de uma série de outros fatores para te trazer a essência dessa doutrina. Isso é divergência? Não, não é divergência. Há palavras sendo ditas de forma diferente. As ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Então, a forma de o abordar pode mudar, mas a ciência, ela não muda. Deixemos, consequentemente, de emprestar às coisas de pura convenção mais importância do que merece, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará se descubra no que parece disparate
uma similitude que escapara a um primeiro exame. Então, quando você está numa discussão ou no exame de um fato espírita, nós temos que observar o seu conteúdo. Se aquele efeito ou aquela mensagem tem uma similitude com as demais. Aliás, nós vamos ver isso lá na frente, a recomendação que Kardec nos fala sobre essa questão de mensagem espírita, necessidade de ser confrontado por outros espíritos, a necessidade desse assunto ser levado universalmente e que muitas vezes é desprezada. A gente assiste comumente alguns autores, foi psicografada pelo espírito fulano de tal. Aí se pergunta, esse espírito fulano de tal foi contraditado? Outros espíritos assinaram isso também? Chancelaram esse trabalho? Ou simplesmente é uma obra de um pensamento de um único espírito? E Kardec nos avisa, nos adverte sobre essa questão de não nos direcionar somente para um autor, tendo cuidado de que essa mensagem, tendo cuidado que essa informação tenha o eco no mundo espiritual por outros espíritos, e não por um único espírito. Veremos isso mais à frente. Uma outra questão também, que os detratores falavam, dos erros ortográficos. Então, a mensagem não é boa, não é autêntica, porque aquele que escreve teve um erro ortográfico. Ele responde. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento. Porquanto, são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco a vontade deles se sentirem quando obrigados para se comunicarem conosco a utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. Então, ele mostra que o erro ortográfico não tem importância, não pode ser levado como importante. O que se tem que ter cuidado é o que essa mensagem está te dizendo. Ou seja, a essência. A essência. E aí, tentando responder a pergunta que fiz no início, né? O espiritismo produz loucura? Porque os detratores achavam que sim. Você está falando com o espírito, você está ficando louco. Ele diz o seguinte: digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas desse mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que, a seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem, o que em outro produziria violenta emoção, medíocremente o afeta. Então, o que ele está te dizendo? Ela é um preventivo, ela é um bálsamo, quando bem compreendida. É claro que muitas das vezes as pessoas em desequilíbrio emocionais, por questões de saúde, entendem que aquilo é um efeito espiritual, quando na verdade não é. São manifestações psíquicas, desequilíbrios psíquicos que requerem o tratamento adequado através de profissionais da matéria, para auxiliar, para que ele possa compreender esses infortúnios vividos. Alguns também costumam dizer que o espírita, depois que compreende a doutrina, se torna insensível. Não é insensível. É isso que Kardec está dizendo. Ele vê as coisas do mundo de um ponto de vista tão elevado que elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas a par do futuro que o guarda. Então, essa consciência que a doutrina vai te trazer é que vai fazer que, para alguns, nos tornemos insensíveis. Não, você não é insensível, você tem conhecimento da vida que lhe aguarda e da necessidade de sua transformação. E sabe que aquilo faz parte do nosso aprimoramento, passar por tantas provas, passar por tantos momentos difíceis, é tudo para o nosso amadurecimento e engrandecimento espiritual. E que não haverá, como qualquer que seja o espírito, tirar de você essa passagem, essa necessidade de trafegar por esta via. Porque esta via ela é necessária para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, como ela bem fala. Então não existe essa ideia de eu vou em tal lugar que o espírito vai evitar que eu passe pelaquela situação. Você vai passar pelaquela situação sim. Aliás,
Por isso é chamado de prova. Porque sim, quando nós somos mensurados em nossa transformação, porque falar bonito, fazer leituras constantes, isso não é prova de transformação. A sua transformação é no dia a dia. Ser monge no Tibete é fácil. O importante é ser monge no dia a dia, entre seus pares. É aqui que eu vou te mostrar se efetivamente eu compreendi o que essa doutrina tem a me oferecer, se efetivamente eu me transformei. Então, a resposta que é dada, não, ela não produz loucura. Agora, lembre-se, se você já a possui em germe, é outra história. Veremos também isso à frente. É claro que alguns espíritos irão se aproveitar dessa tua deficiência. Aliás, muitos se aproveitam dessa condição, desse desequilíbrio psíquico seu, para te levar a acreditar que você está sob manifestação espiritual, quando na verdade você está sendo ali induzido, você está sendo escravo de determinados grupos que te levam a acreditar que você tem uma mediunidade. Você não tem a mediunidade, você precisa de tratamento, e tratamento psíquico com auxílio naturalmente das preces, com auxílio naturalmente de compreender. Então a doutrina espírita, quando bem compreendida, ela realmente é o lenitivo, ela é a cura das suas doenças. Dando continuidade, ele fala, demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, que já conversamos. Se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Então, na medida em que eu compreendo que o meu sofrimento faz parte da minha evolução, faz parte da minha melhoria, fica mais fácil passar por ela, né? Do que ficar reclamando todo dia do sofrimento. Não, ele faz parte. Então vamos enfrentar, já que ele faz parte, vamos olhar esse sofrimento de uma forma mais corajosa, sabendo que mais à frente, um pouquinho mais a caminhar, nós passaremos por essa etapa. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por consequente, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Então, quando essa doutrina é lançada, até mesmo nos dias de hoje, ela é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Porque, sim, chega-se um determinado campo de nossas vidas que a gente não vê a progressão, faz-se o quê? Eu renuncio. Não, essa doutrina te diz que não faça isso. E vai te explicar por que você não deve fazer isso. E vai te explicar como você deve levar isso à frente. É preciso não esquecer daquilo que nos é dito com frequência. Isso também passa. Não existe tempestade eterna. É preciso trabalhar, prosperar, para que isso tudo fique no passado. Você vai me dizer, mas eu estou parado aqui. É claro, não vai passar, porque você está no meio da tempestade, você não sai dela, mas o movimento é seu. O querer sair dessa tempestade, o desejo de sair dessa tempestade é seu. É claro que alguns necessitam de auxílio de profissionais, não tenho a menor dúvida. Então vamos buscar o auxílio de profissionais que possam te tirar dessa área de estagnação para que você possa avançar. Quando você está navegando, aqueles que navegam sabem disso, até você vai encarar uma tempestade. Você só vai sair dela, né, quando você continuar navegando. Não adianta ficar parado no meio da tempestade que você vai afundar o seu navio. E no momento que você continuar navegando, você vai encontrar a luz no final dessa jornada. Em outras palavras, que ele está dizendo que aceitar com resignação não é ficar quietinho esperando a tempestade passar. Não, se você tem uma doença, você tem que buscar o auxílio médico. Se você tem problemas no trabalho, você tem que buscar resolver esse problema. Ou seja, qualquer que seja a situação que você está passando, não é ficar parado esperando ela passar. É buscar auxílio, buscar atitudes, buscar até mesmo uma paz de espírito para você enfrentar aquela situação e não ficar parado esperando acontecer. E ele continua mostrando, inclusive, essa possibilidade de você estar amedrontado com ficções, com criações, que nós veremos também. Cumpre também colocar-se entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Então essa ideia do demônio, do diabo, que vai destruir, fantasia, criação. E isso sim, esse pavor, esse descontrole, essa falta de conhecimento, de não compreender que esta construção, uma construção humana, que ela foi feita com a intenção de atemorizar, com a intenção de aprisionar, com a intenção de escravizar os adeptos. Se você não compreender, é claro que você vai ficar com pavor. Quantas pessoas passam em determinado lugar, ai meu Deus, estou me sentindo mal. Não, você não está se sentindo mal, você está se sugestionando a se sentir mal. E isso é preciso procurar o auxílio psíquico. Não é só o centro espírita, é o auxílio psíquico. Então, quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar, mediante horríveis pormenores,
Então, quantas pessoas se prevalecem dessa condição, desse temor seu para continuar te aprisionando, para continuar te levando a frequentar determinados lugares, sim, porque a sua frequência traz riqueza. Então, impor isso ao indivíduo, impor isso ao adepto, o aprisiona. Não, você tem que ir, porque senão o quê? Senão nada. Você precisa compreender, você precisa estudar para que você não seja atemorizado. E não faltarão aqueles que vão tirar proveito desse seu temor. E ele continua. O diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazê-las ajuizadas. Então ele está te dizendo que a figura endiabrada, a figura alegórica de chifre, rabo e asa, né? Nada mais é do que uma criação. Com que objetivo? Frear a criança. E que criança que nós estamos falando? A criancinha pequenininha? Não, o adulto que não compreendeu, o adulto que não estudou, o adulto que está preso a essa informação. E essa doutrina vem exatamente nesse momento para te libertar, para que você compreenda que isso não passa de construções humanas, que tem um objetivo. Assim como foi criado o diabo, foram criados anjos também. Anjos, arcanjos e uma divisão enorme de entes espirituais, criado com o objetivo, o bem e o mal. À medida que você compreende que isso são alegorias, você se liberta, você não terá mais temor. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela o saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Então, olha o benefício que essa doutrina vai te trazer na medida que você passa a conhecer, na medida que você passa a desfraldar esse universo de conhecimento. Você vai se libertar. Essa ideia, dessa percepção do mundo espiritual precisa ser vista com bastante responsabilidade, com bastante seriedade. Nem tudo que se apresenta aos nossos olhos ou aos nossos sentidos tem relação com o mundo espiritual. Tem a ver com a matéria. Então é preciso estudar, é preciso entender. O obsessor pode destruir minha vida? Pode. Será que pode? Será que o seu livre-arbítrio não estaria aí ameaçado quando se permite que um obsessor altere o curso da sua jornada ou que te leve a determinadas ações sem que você o queira? Então nós precisamos estudar. Aliás, no filme dele é falado isso, né? Esse livro salvou minha vida. É verdade, ele salva a vida sim, à medida que você compreende, na medida que você se liberta, na medida que você solta as amarras religiosas de um passado que escravizava, de um passado que trocava a tua liberdade espiritual por bondades indízimas, pela compra dessa liberdade. Então, no momento que ela te liberta, ela te dá uma visão diferente. Não existe essa possibilidade que o diabo, que não sei o que... Aliás, o que mais se ouve agora é falar no tal do diabo, né? O diabo virou uma coisa assim, uma moda. Quer ameaçar alguém porque o diabo é uma construção. Existe falanges negativas, sim. De poucos esclarecidos, sim. Mas também não permanece eternamente como diabos, não. Como é chamado comumente como diabo. Eles vão evoluir, eles vão precisar evoluir. Eles vão atingir um patamar de conhecimento, se libertar desse sofrimento, se libertar dessa amarra. Então, dando continuidade, ele nos fala: as duas objeções que merecem ser discutidas porque se baseiam em teorias racionais, pois ambas admitem os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Ele fala, segundo a primeira dessas teorias, toda manifestação atribuída aos espíritos não seria mais do que efeito magnético. O médium se acharia num estado a que se poderia chamar de sonambulismo, desperto, fenômeno de que pode dar testemunho todos os que hão estudado o magnetismo. Na época de Kardec se estudava muito o magnetismo. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos estudando-lhes todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por este meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, com os outros dizemos: vede, observai,
porque certamente ainda não viste tudo. Opor-lhes-emos em seguida duas considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teria ele atribuído aos espíritos o que em si mesmo auriam? Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas, ele responde. Ou eles são lúcidos ou não são. Se o são, e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unanimidade das manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Então ele combate mostrando que a observação é que vai excluir ou vai atestar se aquilo é proveniente do médium ou do mundo espiritual. Posso asseverar, não é tão fácil assim como muitos julgam ser. Segundo a outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações, mas, em vez de extrair de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma ao meio ambiente. O médium será, então, uma espécie de espelho, a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos, de algum desses. Rechaça Kardec, perguntando ao detrator como então o médium responde questões que estão fora do conhecimento seu ou da assembleia em que se encontra inserido, bem como de fatos que nunca tenha sido apresentado para a humanidade. A razão há de se inclinar no sentido que forças inteligentes vão sorver do conhecimento nas fontes universais e que fogem em muito do conhecimento humano. Assim, ao redarguirem resposta a questionamentos que ainda não eram de domínio da humanidade, chancelam a certeza que promanam do mundo espiritual. Aos céticos, Kardec conclama-os a ter bom senso, abrindo espaço em suas mentes para permitir que a observação de efeitos promano de uma causa inteligente, não se fechando quais outras como os sábios do passado faziam, imolando nas fogueiras da ignorância ou decapitando cabeça naquilo que suas limitadas inteligências não podiam alcançar. Quantos morreram, né? Quantos perderam suas vidas por se atreverem a apresentar um novo sistema ou uma nova visão? Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deveriam estar preenchidas por globos que lhe tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhe eram desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto essa lacuna não pode existir, e esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular os elementos e mais tarde os fatos lhe vieram confirmar as previsões. São as observações que você precisa estar imbuído como pesquisador para entender. Você não pode rechaçar aquele fato. Ele não está convidando a aceitar a proposta, está convidando a ter a mente aberta para analisar aqueles fatos que estão acontecendo. E ele continua: apliquemos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se observar a série de seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Entre o homem e Deus, porém, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá. Como disse os astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveriam desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra, preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível,
E estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, acumulai o vácuo que eles ocupam. E vós que rides dele, ousai rir das obras de Deus e de sua onipotência. Então, Kardec encerra essa introdução te convidando a pensar. Ele não quer te convencer em absolutamente nada, mas ele quer que você observe os fatos que estão sendo apresentados, os fenômenos que estão sendo apresentados, se aquilo é possível. Ele te convida a estudar. Ele não está preocupado de afrontar o sagrado. Ele quer que você rasgue a ideia do sagrado e penetre nesse universo para que você conheça, para que você saiba que existe algo muito além das fantasias que foram apresentadas por muitos segmentos religiosos. Até os dias de hoje, infelizmente, muitas construções que são feitas baseado em fantasias, em invenções, pura criação humana, e que muita gente se debruça acreditando e jurando que aquilo é uma verdade, quando não passa de uma lenda, quando não passa de uma fábula, quando não passa de uma historinha ilustrativa, e que alguns desavisados, por falta de conhecimento, juram que aquilo é proveniente do mundo espiritual, quando não é, quando é pura criação humana da inteligência humana. Na última parte, antes de entrar propriamente nas questões do livro dos Espíritos, temos o prolegômeno, e aí ele vai de pronto abrir para uma advertência e que muita gente abandona essa advertência que Kardec nos fala. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Ou seja, é advertido que a obra não pertence a Kardec. A obra foi confeccionada pelos espíritos, não por Kardec. O que Kardec coloca é, a gente chama, uma azeitoninha, né? Azeitoninha na empada. Ou seja, ele é o codificador, ele reúne essas informações e quando ele precisa se manifestar, ele vai fazer através de notas explicativas que você vai observar que são as letrinhas miudinhas que diferem o caractere da obra em si para chamar a atenção do leitor que aquilo não é dos espíritos, e sim uma posição que Kardec vai colocar ou vai dar melhor esclarecimento a respeito daquilo que foi perguntado. Por isso que ele é chamado de codificador da doutrina, porque ele não se intitula o autor das respostas. As respostas vieram do mundo espiritual, ele apenas codificou, ou seja, ele organizou de uma forma metódica e lógica as respostas que ele obtinha para que os assuntos não ficassem dispersos na obra toda. Eu diria que esse prolegômeno, eu chamo, a devida vênia, nosso querido Kardec, de instruções motivacionais a Kardec. Como assim? Todos nós precisamos dessa motivação. Esse livro vai nos apresentar essa motivação. Então ele fala o seguinte: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Esse trabalho então não é meu nem seu? Nós não descobrimos a roda aqui não? Não. Ah, somos o quê? Somentos? Ah, então não somos autores, não? Nós somos convidados carinhosamente para aqui estar e poder divulgar e poder trazer essas informações a todos. Inclusive, o maior beneficiário somos nós, porque para aqui estarmos, precisamos e necessitamos estudar. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos. Nós fazemos isso? Sim. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, nós oramos e pedimos o concurso do mundo espiritual, e com certeza eles se fazem presente para nos auxiliar. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente até a nova ordem. Então não revelou tudo? Não. No prolegômeno nós vamos encontrar isso. Ele te diz que nem tudo nós estamos prontos a saber, que nem tudo estamos ainda amadurecidos e que muitas confusões irão ocorrer na pequena amostragem que ele nos oferece. Muitos conflitos irão surgir, como surgem até os dias de hoje, né? Ele adverte, não estavam prontos para tudo. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos porque é o emblema do trabalho do Criador. Ele coloca a cepa, que nada mais é a videira. E depois, com o tempo, nós falaremos sobre a importância da videira como um elemento simbólico para que a gente possa compreender aonde nós estamos ligados a essa videira. Quem é a raiz dessa videira? Isso não é para agora, não. Não te deixe desanimar pela crítica. Sim, esse trabalho sofre críticas. Temos resistência, temos combatentes, temos aqueles que não querem que essa doutrina prospere ou
que ela prospere de forma divorciada daquilo que foi apresentada, e os críticos de plantão sempre se levantarão. E aí, é motivo da desistência? Não, continue seu trabalho. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Ali nos advertindo os conflitos numa série de segmentos dentro da doutrina espírita. Porque as pessoas querem amoldar a doutrina ao pensamento delas e não estarem abertas para entender a doutrina como ela realmente é. Porque sim, você emitir uma opinião daquilo que você não tem um conhecimento amplo é temerário, é colocar em risco os seus irmãos, é tornar-se pedra de tropeço para os seus irmãos. E isso tem consequências. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos do teu trabalho. Então a gente te convida, aqui convidando Kardec, a perseverar. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Essa advertência é linda que feita a Kardec e serve para todos nós. Não se dedique a um trabalho desse se você vai fazer barganha, ou você espera uma melhoria, um local reservado no céu. Não obterás. Não é assim que se chega a esse reino, não é assim que se chega à nossa elevação. O que nos leva à conquista desse céu é a nossa transformação, é a nossa elevação, é a nossa aproximação à ética que o Criador nos oferece. E, por fim, quem assina todas essas advertências, né, são inúmeras aqui, mas quem assina essa advertência, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Então, na verdade, o prolegômeno tem o condão de motivar Kardec para que ele não desistisse, porque realmente é cansativo. As desilusões, as perseguições, desânimo bate, os constrangimentos que ele passou, as ingratidões que são ofertadas àqueles que querem fazer o bem, trabalhar para o bem, enfim, uma coletânea de resistências se levantam quando se apresenta uma proposta, um trabalho dessa ordem, que só tem uma finalidade: fazer com que você tenha esperança, que você acredite que o caminho para chegar ao reino dos céus reside na sua transformação moral. Este é o trabalho, esse é o resumo dessa obra toda. Fazer com que você amenize o seu sofrimento, para que você compreenda a necessidade de tudo isso que você passa e que nada é eterno, tudo passa. A partir da próxima aula, nós estaremos entrando nas questões propriamente ditas do Livro dos Espíritos, questões que Kardec fez ao mundo espiritual. E com base no que os Espíritos fizeram a Kardec, dando esse incentivo para que ele não desistisse, fica aqui também o nosso incentivo a vocês para que não desistam de estudar o Livro dos Espíritos. Sabemos que é longo, mas vocês não desistam. Continuem sempre, perseverem, porque isso vai ser muito importante para a vida de vocês. E nós falaremos algo extremamente difícil, não é? Vamos começar como das causas primárias, falando de Deus. Será que nós sabemos definir Deus? Pense, nos veremos no próximo estudo.